Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo jóia para todo mundo aí. Hoje eu estou aqui com um profissional absolutamente admirável, que aí agora eu vou falar, não só eu, mas vários colegas, a minha turma, tinham admiração por unanimidade da aula e do profissional, Francisco Gurgel, né? Gurgel, prazer te receber aqui, prazer, muito obrigado por você tirar esse tempinho para falar comigo, para falar um pouquinho sobre a área aí de direito ambiental, sobre meio ambiente. Novamente, muito obrigado. Bom, Felipe, bom dia. Primeiramente, agradecer pelo convite, desejar aí a você muito sucesso nessa nova empreitada. E é sempre bom estar falando sobre direito ambiental, que é um assunto que a gente vai discutir hoje, vai debater um pouquinho. Então, para mim, é sempre uma felicidade quando eu encontro alguém, né, disposto a conversar, a discutir, a debater o direito ambiental, que é um ramo muito importante do direito hoje, tá? Até porque a relação do homem, né, do ser humano com o meio ambiente, hoje ainda é muito conflituosa. Então, é um ramo do direito que surgiu com esse objetivo, disciplinar, né, melhorar essa relação do homem, do ser humano, com o meio ambiente em sua totalidade. Né, quando eu falo meio ambiente em sua totalidade, logicamente eu estou me referindo ao meio físico, né? É tudo aquilo que não tem vida, a água, o ar, o solo, o subsolo e o meio orgânico ou meio biótico, né? A gente fala dentro da biologia, que é a fauna e a flora, bem como o meio social, que é o meio onde o ser humano vive. E aí destacando as cidades, né? O meio urbano, que é um meio que infelizmente também se encontra muito degradado, tá? Então, eu queria te parabenizar aí por essa iniciativa e me colocar aí à disposição para as perguntas que surgirem. Muito obrigado, Gurgel. Então, só uma apresentação do Gurgel. Ele é bacharel em Direito e licenciado em Estudos Sociais, com habilitação em Geografia, e possui títulos de especialista em Planejamento Regional Urbano e de Educação Fiscal e Desenvolvimento de Projetos. É mestre em Geografia, área de concentração, Planejamento e Gestão Ambiental, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e doutor em Ciências Ambientais e Florestais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É professor titular do Centro Universitário de Volta Redonda, Unifoa, no campus Três Poços, do Centro Universitário Geraldo de Biasi, ou GB, em Volta Redonda, professor visitante do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, em nível de mestrado do Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, a UESO, e tem experiência nas áreas de geociências, com ênfase em geomorfologia, erosão dos solos e reabilitação de áreas degradadas. Atua também na área de direito ambiental, licenciamento ambiental, gestão ambiental na esfera pública e educação ambiental. Bom, Gurgel, acho que para todo mundo que está assistindo, né, para todo mundo que vai ver essa entrevista e o público-alvo, muita gente não tem noção de que existe uma área do direito que cuida do meio ambiente, né? Como é que você diria para essas pessoas que estão chegando agora, que estão começando agora uma graduação, para quem que é o direito ambiental? Para quem, né, na verdade, quem poderia estudar e se especializar aí nessa área? Bom, Felipe, excelente pergunta. Eu, inclusive, quando eu fiz Direito, não existia na grade, né, no curso de Direito, o direito ambiental. Então, eu estudei, por exemplo, Direito Agrário, e eu foquei meus estudos no Estatuto da Terra. E, logicamente, essa falha foi percebida ao longo do tempo, e hoje quem faz um curso de Direito vai estudar Direito Ambiental, talvez no 8º período, no 9º período, logicamente isso aí vai variar de instituição para instituição de ensino, e, logicamente, quem milita na área ambiental, você é biólogo, você teve esse conhecimento, né? Acredito que você ainda precise desse conhecimento, então, quem faz biologia, quem estuda engenharia florestal,
engenharia ambiental, gestão ambiental, todos esses cursos voltados para a área de meio ambiente, eles, logicamente, vão ter dentro da sua grade curricular, né, das disciplinas, o direito ambiental. Lembrando que o direito ambiental é um ramo do direito relativamente novo em relação aos demais. O direito ambiental é considerado um direito de terceira geração, tá? Então, o direito ambiental hoje, ele é de extrema importância, tanto é que tem curso de direito que tem o direito ambiental 1 e 2. Então, o direito ambiental, ele serve para quem? Para todos, independentemente de quem está fazendo uma graduação, né? Ou o próprio cidadão em comum, que ele deveria, infelizmente, no país a gente não tem essa realidade, ele deveria conhecer minimamente as normas do direito ambiental, né? Porque o direito ambiental justamente surgiu em função do que eu havia falado no início aí da entrevista, dessa relação conflituosa, né, do homem, do ser humano com o meio ambiente, né? Nós precisamos do meio ambiente, o meio ambiente não precisa do homem, do ser humano. Então, quando eu falo dessa relação conflituosa, é porque o homem está promovendo uma grande degradação ambiental, tá? Então, a fonte do direito ambiental, né, a origem do direito ambiental é justamente essa, tá? Disciplinar essa relação do homem para com o meio ambiente, estabelecer regras, estabelecer normas para que o homem, ao longo do tempo, ele vá se disciplinando e vá diminuindo a degradação ambiental nos recursos ambientais, né? Que eu fiz essa divisão, né, no início, e aí a gente falou do meio físico, né, diminuir a agressão à atmosfera, diminuir a agressão aos recursos hídricos, que a gente vai falar um pouco mais adiante, diminuir a agressão ao solo, ao subsolo e ao meio biótico, ou meio orgânico, que seria a fauna e a flora, né? O Brasil, por exemplo, é um país que, infelizmente, se destaca porque o tráfico de animais silvestres no Brasil é muito grande. É o terceiro maior tráfico do mundo, né? Só perde para o tráfico de armas e para o tráfico de drogas. Então, esse é um grande problema no Brasil, tá? Então, o direito ambiental, ele surge dessa necessidade de se estabelecer uma relação mais harmoniosa, né, entre o homem e o meio ambiente. E aí estabelecendo as regras, né, estabelecendo todo esse regramento, todas essas normas, a gente também vai falar aí na entrevista, estabelecendo a Constituição, estabelecendo leis, decretos-leis, resoluções e portarias. Então, o que a gente chama no direito genericamente de normas, tá? Então, são as normas que vão subsidiar esse direito ambiental. Então, o direito ambiental, voltando aí à sua pergunta, ele serve para todos os profissionais que militam na área de meio ambiente, seja um advogado, seja um promotor, seja um juiz, que tem que ter conhecimento dessas regras, seja um analista ambiental de um órgão público, seja um fiscal ambiental, né, seja um delegado, são todos esses profissionais que precisam desse conhecimento para aplicar essas leis, logicamente, aos infratores, né, aqueles que, porventura, estejam cometendo um crime ambiental, um delito ambiental. E para os cidadãos comuns, para que não cometam também crime ambiental por ignorância, por falta de informação, tá? Então, o direito ambiental é de extrema importância, não só para o Brasil, mas para a humanidade, no sentido da gente diminuir a degradação ambiental do nosso planeta. O que você falou aí tem um ponto muito bacana, né? Que é a parte das pessoas também conhecerem. E agora que o meio ambiente está ali no foco de várias discussões, a gente vê várias discussões em redes sociais em relação ao meio ambiente. Eu não sei você, mas eu percebo, às vezes, muita gente colocando coisas que não condizem ali
com o que realmente é a estrutura da legislação ambiental brasileira, e se confundindo, às vezes, ali com o que é a resolução, com o que é uma lei, né? A gente sabe, por exemplo, que lei é papel do legislativo, aí seja estadual, federal, municipal, mas se você fosse simplificar para alguém que está ali querendo saber como é que é a estrutura do direito ambiental, como é que você explicaria isso para uma pessoa? Qual que é o papel, por exemplo, do Ministério do Meio Ambiente? O que é o CONAMA? Então, Felipe, dentro da estrutura, né, do direito ambiental, para a gente facilitar o entendimento, a gente fala até da pirâmide de normas, tá? A pirâmide de um jurista alemão que idealizou essa pirâmide, que se chama Hans Kelsen. Tá? Então, nessa pirâmide, a gente tem o topo da pirâmide, que é a Constituição. Então, a nossa Constituição Federal de 1988, no seu artigo 225, ela estabelece, né, em linhas gerais, todas as diretrizes para o direito ambiental brasileiro. Tá? Então, em termos de importância, a gente deveria começar pela Constituição Federal de 88, artigo 225. Abaixo da Constituição, a gente teria aí as leis, né? E aí eu destacaria várias leis, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605/98, tá? A Lei 6938/81, que eu vou falar um pouco mais adiante, que estabelece o SISNAMA, Sistema Nacional de Meio Ambiente. Você tem os decretos-leis, tá? Abaixo dos decretos-leis, você tem as resoluções CONAMAs, que são oriundas, logicamente, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que fica estabelecido em Brasília, e abaixo disso a gente tem as portarias. Então, reprisando, essa pirâmide tem 5 níveis. Então, o nível maior, o nível mais alto, é a Constituição Federal, no caso do Brasil, Constituição Federal de 1988, tá? Apesar da gente ter também as constituições estaduais, que também tratam do tema meio ambiente, nos respectivos estados, tá? Então, repetindo, Constituição, leis, decretos, resoluções e portarias, tá? Então, assim que é estabelecida essa pirâmide, e a diferença é o quê? Que eu tenho que seguir todas essas normas. Então, dentro do direito, o que está na Constituição, o que está em leis, o que está em decretos, o que está em resoluções e o que está em portarias, a gente chama genericamente de normas, tá? Então, a Constituição é uma norma? Sim. O decreto é uma norma? Sim. A lei é uma norma? Sim. A resolução é uma norma? Sim. E a portaria também, tá? Então, norma é tudo aquilo que eu tenho que seguir porque trata-se de um regulamento, trata-se de algo que é obrigatório a sua observação. Então, dentro do direito ambiental, é muito importante para o biólogo, para o engenheiro florestal, para o geólogo, para o geógrafo, para o urbanista, para o antropólogo, para o sociólogo, ele observar essas normas que estão relativas ao seu cotidiano profissional. Então, é muito importante conhecer as normas para não estar infringindo nenhum artigo, por exemplo, da Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605/98, tá? Então, a diferença aí, que você tinha falado, é porque a lei ela é oriunda de um projeto de lei, né, que pode ser de autoria do legislativo, isto é, um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, ou um senador, né, a nível federal, o nosso sistema é bicameral, né, bicameral por quê? Bi de 2 e duas casas, né, legislativas, o Senado e o Congresso, tá? Então, logicamente, o projeto de lei na área de meio ambiente, ele pode ser oriundo do Senado ou pode ser oriundo do Congresso, tá? No caso, a nível estadual, pode ser oriundo das assembleias legislativas. E no caso das cidades, pode ser oriundo do Poder Legislativo Municipal, que é a Câmara dos Vereadores.
E o projeto de lei também pode ser de autoria do Executivo. Então, a nível municipal, o prefeito, a nível estadual, o governador do estado, e a nível federal, o presidente da República. Então, é assim que nasce uma lei. Logicamente, essa lei é debatida no plenário e essa lei ela pode sofrer alterações, né? Essas alterações normalmente são benéficas para estar refinando essa lei. Já as resoluções CONAMA, que aí eu poderia destacar algumas também, a 00186, que fala de impacto ambiental, a 237/97, que trata do rito do licenciamento ambiental, também é uma resolução muito importante. As resoluções elas são oriundas das discussões no plenário do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que, conforme eu falei anteriormente, fica em Brasília. Os estados também têm os seus respectivos conselhos, e os municípios também, né? Então, eu tenho Conselho Nacional de Meio Ambiente, eu tenho os conselhos estaduais de meio ambiente e tenho os conselhos municipais de meio ambiente. Inclusive, eu já fiz parte, por 2 ocasiões, já fui conselheiro municipal de meio ambiente aqui no meu município, em Volta Redonda, tá? Então, o papel do conselheiro, logicamente, também é ajudar na formulação de leis, né? Leis que sejam importantes para a proteção do meio ambiente. Então, a diferença seria o quê? A forma como essa norma ela é gerada, tá? Então, logicamente, quem trabalha no meio ambiente tem que seguir toda a legislação, seja ela municipal, estadual ou federal, né? Nós temos alguns estados que se destacam, né, nessa questão do regramento na área de meio ambiente. Então, eu posso destacar aí, por exemplo, São Paulo, posso destacar o próprio Rio de Janeiro, posso destacar Paraná, posso destacar Rio Grande do Sul, que são estados aí pioneiros na criação da sua própria legislação ambiental. Por quê? Os estados são autônomos. Quando eu falo autônomos, eles têm liberdade para criar o seu próprio regramento na área de meio ambiente. Então, alguns estados eles são pioneiros, né? Eles têm um papel assim bem proativo. Eles identificam os problemas e criam legislações específicas para os seus estados, tá? Então, acredito aí que eu tenha respondido a sua pergunta. E, assim, dentro dessa esfera, onde entra o papel do Ministério do Meio Ambiente? Então, Felipe, aí a gente volta um pouquinho, né? Eu tinha falado da Lei 6938/81, que é outra legislação também importantíssima dentro do direito ambiental brasileiro. Alguns autores até a colocam como um divisor de águas no direito ambiental brasileiro. Por quê? É uma lei que é de 81, então já tem muito tempo, mas que vigora parcialmente até hoje, né? Logicamente, alguns artigos foram revogados, mas é uma lei importantíssima porque ela cria o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Ela traz definições importantíssimas. Exemplo, o que é poluidor, o que é poluição. Ela obriga, ela cria o EIA-RIMA, o Estudo de Impacto Ambiental, e o seu respectivo relatório de impacto do meio ambiente. Então, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela estabelece, como eu falei, o Sistema Nacional de Meio Ambiente. E o órgão central do Sistema Nacional de Meio Ambiente é justamente o Ministério do Meio Ambiente, que foi criado no final de 1992. E aí eu relembro até aqui a ECO 92. Né? Nós tivemos 4 conferências mundiais de meio ambiente. A primeira foi realizada em Estocolmo, capital da Suécia, em 1972. 20 anos depois, a segunda Conferência Mundial de Meio Ambiente, realizada no Brasil, em 1992. E até aquele momento, né, o Brasil ainda não tinha o Ministério do Meio Ambiente. Então, o Brasil, como país de maior mega biodiversidade mundial, é uma vergonha para ele, né? Até aquele momento, ele tem apenas uma Secretaria Especial de Meio Ambiente.
Então, um dos legados, os grandes legados da Eco 92 para o Brasil, né, foi a criação, no final do ano de 1992, da criação do Ministério do Meio Ambiente. E aí, qual o papel do Ministério do Meio Ambiente? Que é importante a gente reforçar, ressaltar. O Ministério do Meio Ambiente é o coração do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, o Ministério do Meio Ambiente, ele, logicamente, fica em Brasília, né, sediado em Brasília, e eu tenho as 27 superintendências, né? As superintendências do IBAMA, que seria um outro órgão integrante do CISNAMA. Então, o Ministério do Meio Ambiente, qual é o papel dele? Coordenar, fazer a coordenação de todo esse sistema, auxiliar os órgãos estaduais de meio ambiente, que a gente chama no direito ambiental de OEMAs, né? Órgãos estaduais de meio ambiente, que aí eu posso destacar aqui no Rio de Janeiro, é o INEA, né? O Instituto Estadual do Ambiente, que é um órgão estadual de meio ambiente. E auxiliar também os órgãos estaduais, como? Capacitando funcionários das secretarias estaduais de meio ambiente, das secretarias municipais de meio ambiente, ajudando o CONAMA a estabelecer legislação específica para a área de meio ambiente. Tá? O Ministério do Meio Ambiente ele auxilia os demais órgãos federais, aí eu posso citar aí a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, agora, né? O IBAMA, o Serviço Florestal Brasileiro, tá? A Agência Nacional de Mineração, foi um órgão também recentemente criado, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, a gente tem diversos órgãos na área federal que vão ser coordenados pelo Ministério do Meio Ambiente, né? O Ministério do Meio Ambiente, lembrando, ele não licencia, ele não multa. Isso são atribuições do IBAMA, que é um órgão que é até mais conhecido do que o Ministério do Meio Ambiente, mas que está subordinado ao Ministério do Meio Ambiente. Então, está dentro da estrutura, o IBAMA está dentro da estrutura do Ministério do Meio Ambiente. Então, a gente tem um ministro que está acima do diretor-presidente do IBAMA. Ok? Então, o Ministério do Meio Ambiente ele tem uma importância muito grande no contexto nacional. Como eu falei anteriormente, ele é o órgão central do sistema, assim designado pela Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938. Então, ele é que é o coração do sistema, podemos dizer assim, ele é que coordena todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente, ok? Não, ficou super claro. E até vou aproveitar esse gancho aí que você falou, né, do papel de coordenação do Ministério do Meio Ambiente e sobre já ter falado também sobre as normas, né? E a gente tem leis, o país tem leis na área ambiental referente não só à parte de licenciamento ambiental de empresas mesmo, mas tem de unidade de conservação, tem sobre águas, ou seja, cuidando como um todo, né, do meio ambiente. E a gente está agora num momento muito peculiar, que é um momento de uma pandemia, que assim, praticamente já tinha ali 100 anos, né, um pouco mais de 100 anos, que a gente não via nessas proporções. A última foi a gripe espanhola ali de 1918 a 1920. E a gente sabe que hoje a preservação ambiental ela é extremamente importante para manter a biodiversidade e para você evitar ali com que a interação entre o homem e surgimento de novos patógenos, né, novos vírus, novas doenças. Como é que você vê o papel do direito ambiental nessa parte de preservação, não só de florestas, mas qual a importância das unidades de conservação também para manter esses biomas? Dentro da legislação ambiental no Brasil, né, você comentou aí de unidade de conservação, e aí a gente destaca a Lei Federal 9985/2000, que é a lei que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, dentro do SNUC, a gente tem 12 categorias, 5 categorias de proteção integral e 7 categorias de uso sustentável. Tá? Então, esse sistema ele é importante para a proteção
dos nossos 6 grandes biomas, tá? Então, eu vou começar do maior para o menor para ficar mais fácil de memorizar. O maior de nossos biomas, que é o bioma amazônico, o segundo maior bioma, aí o bioma amazônico, vamos lembrar que é o bioma que tem a maior extensão de floresta tropical do mundo, tá? O bioma que está abrangendo ali mais a região norte. No centro-oeste, a gente tem o segundo maior bioma do Brasil, que é o Cerrado, né, que já tem uma característica bem diferente do bioma amazônico. Nós temos aí, vamos pegar como terceiro o semiárido, né, vamos pegar a Caatinga, e aí vamos lembrar ali do Nordeste, então é um bioma, digamos assim, com um clima mais seco, né, semiárido. Então o bioma Caatinga vem do Tupi-Guarani, que significa Mata Branca, porque a Caatinga, no período de menos chuvas, a vegetação fica com aspecto acinzentado. Então, os índios apelidaram, né, de Caatinga. Então, Caatinga vem de Mata Branca, porque fica esse aspecto aí meio cinza, né? Então, eles apelidaram dessa maneira. Então, é o nosso bioma mais seco. Vamos agora para o nosso bioma, aqui mais no sudeste, pegando, então, a Mata Atlântica, tá? Que originalmente se estendia desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Então, aqui no Rio, predomina a Mata Atlântica. Depois vamos pegar o bioma no extremo sul, que aí seria o bioma Campos Sulinos ou Pampas, tá? Alguns autores denominam de Pampas gaúchos, e outros chamam de Campos Sulinos. Eu prefiro chamar de Campos Sulinos, porque aí é uma denominação oficial do Ministério do Meio Ambiente. E aí, ali na divisa com o Paraguai, nós temos o Pantanal Mato-Grossense, que começa no Mato Grosso e a maior parte dele ali pegando o Mato Grosso do Sul, que infelizmente é o bioma que esse ano sofreu muito aí com o desmatamento e com as queimadas, tá? Então, lembrando, queimadas e incêndios florestais, né? É importante a gente diferenciar isso, né? A diferença de queimada para incêndio. Queimada é algo que normalmente é controlado, então as queimadas, pela própria legislação ambiental, ela pode ser autorizada pelo órgão ambiental. Então, queimada é crime ambiental? Não, desde que ela seja autorizada. Agora, uma queimada mal feita, ela pode se transformar em um incêndio florestal, que é algo descontrolado, tá? Então, o Pantanal, infelizmente, esse ano, foi alvo de muitos incêndios e perdeu quase 1/4 da sua cobertura vegetal. Então, foi uma perda muito expressiva, tá? No caso do bioma Pantanal, que, digamos assim, dos 6 grandes biomas, foi o bioma que mais sofreu aí nesse ano de 2020. Então, a gente tem 6 grandes biomas, e aí, voltando à sua pergunta, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele tem por objetivo a criação desses espaços territoriais protegidos nos 6 grandes biomas. Então, por exemplo, o bioma Mata Atlântica, a gente tem um número bem considerável de unidades de conservação. Já na Caatinga e no Cerrado, a gente não tem uma grande percentual aí de áreas protegidas. Na Amazônia também a gente tem uma quantidade considerável. Então, assim, a lei do SNUC ela é muito importante nesse sentido. Até porque você que está nos assistindo pode, se alguém tiver aí uma grande fazenda, uma grande mata particular, pode criar, com a ajuda do órgão ambiental, uma RPPN, uma reserva particular de patrimônio natural, né? Muitos alunos têm essa dúvida: professor, posso criar uma UC? Pode e deve, né? Então, quem é detentor de uma área particular que tenha uma grande biodiversidade animal e vegetal, prestaria um grande serviço à humanidade, ao meio ambiente, criando aí dentro da sua propriedade particular uma RPPN. Então, que é uma área normalmente menos extensa, mas que por lei, destinada a proteger a biodiversidade local, tanto animal quanto vegetal. Então, é uma lei que eu gosto sempre de falar, e, logicamente, quanto
mais mata a gente tiver no país, melhor vai ser o estado da nossa atmosfera, né, do nosso solo, porque a vegetação como um todo, ela presta inúmeros serviços ambientais para a humanidade. Então, essa questão dos fármacos, né, a questão da erosão do solo, a questão da polinização, a questão de se ter um ar mais puro, uma água mais pura, mais límpida, mais transparente, e, além disso, logicamente, servem de habitat para os animais e os vegetais. Então, quantos mais matas a gente tiver no nosso país, a gente vai ter um meio ambiente melhor. Tá? Então, essa lei é uma lei de extrema importância. Quem também está nos assistindo, que de repente se interessa por concurso público, é uma lei que tem que estar bem memorizada, porque é uma lei que cai muito em concurso público, né? Todo edital de concurso público na área ambiental, normalmente se cobra a lei do SNUC, a lei, então, repetindo, a 9985 de 2000. É o que muita gente fica, às vezes, limitado, né? Por falta de conhecimento, porque acha que ali, não, tem que preservar só porque é bonitinho, só porque é o meio ambiente, mas ele acaba, às vezes, esquecendo da importância dos serviços ecossistêmicos de um meio ambiente, vamos colocar assim, bem conservado, né? Que, por exemplo, você colocou vários pontos ali muito importantes. A qualidade do ar. A qualidade do ar tem impacto direto na saúde. A gente tem problema, pessoas que sofrem aí com doenças ou patologias relacionadas ao sistema respiratório. A gente tem a questão da influência da vegetação nas chuvas, no regime de chuvas, né? E aí isso, para nós brasileiros ali, que temos grande parte, né, do nosso PIB derivada ali do setor agrícola, a importância de manter, de conservar o meio ambiente, ela é absurda, ela é extrema, até mesmo econômica. A polinização, eu vi uma notícia, não sei se você viu também, de um levantamento, eu posso até deixar aqui o link depois, e até te enviar também, do impacto da falta de polinizadores na economia. E seria ali na ordem, se eu não me engano, de 43 bilhões de reais. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse ponto que você levantou aí é um ponto, assim, muito importante, né? A importância do meio ambiente, além ali do meio ambiente puro, né? A importância dele na economia e na saúde. Agora, assim, nesse outro momento que a gente está vivendo, de pandemia, uma outra coisa que aumentou também é a questão do lixo, que a gente chama tecnicamente resíduos sólidos, né? Tem lei para isso, Gurgel? Tem lei para controlar isso? Bom, Felipe, você tratou também de uma questão muito importante, né? Durante a pandemia, a geração de resíduos sólidos cresceu aí substancialmente, né? A pandemia para o meio ambiente, isso aí vale até um TCC, né? Eu já conversei com alguns alunos, então esse período pandemia, né, e pós-pandemia merece uma reflexão muito grande. Nas grandes cidades do país, e aí eu destaco as duas metrópoles nacionais, né, a maior cidade do país, São Paulo, e a segunda maior, Rio de Janeiro, durante o período aí que as pessoas estavam realmente respeitando mais o isolamento social, a gente teve uma melhora bem substancial da qualidade do ar nessas duas grandes cidades. Por quê? O número de veículos leves e veículos pesados, né, ônibus e caminhões circulando, diminuiu bastante. Então, houve um reflexo bem grande na melhoria da qualidade do ar nessas duas grandes cidades. Por outro lado, as pessoas mais em casa, né, aí bate ansiedade, né, uma certa impaciência, muita gente acaba comendo mais. E aí, comendo mais, houve um aumento na geração de resíduos sólidos. E aí eu destaco a Lei 12.000, a Lei Federal 12.305, de 2010, né, que é uma lei que esse ano, inclusive, está fazendo aí 10 anos, né, que é a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei até interessante, quem lê a lei com atenção, a lei já não fala em lixo, né, não usa
o vocábulo lixo. Ela fala em resíduo e ela fala em rejeito. Então, é uma lei também de extrema importância para quem milita na área de meio ambiente, porque essa lei, ela tira, é uma lei importante porque ela tirou os catadores, né, da marginalização, né? O catador sempre foi visto como aquela pessoa que não ajudava muito, e pelo contrário, ele ajuda muito. Nós temos hoje cooperativas de catadores bem organizadas, Brasil afora, e que as pessoas tiveram uma melhoria da sua qualidade de vida, né, em função de estar trabalhando numa cooperativa bem organizada. Então, essa lei ela é muito importante porque ela fala de vários princípios, né, que estão relacionados ao direito ambiental, princípio aí do poluidor-pagador, tá? Princípio da responsabilidade compartilhada. Tá? Então, essa lei ela também é muito importante porque ela fala sobre a erradicação de lixões, né? É outra coisa muito importante no Brasil. Nós temos 5.570 municípios no Brasil e praticamente metade deles destinam os seus resíduos sólidos urbanos ainda para lixões. Então, isso é um problema ambiental seríssimo no Brasil. Tá? Então, é uma lei assim, de extrema importância, porque ela também fala da questão da reciclagem, fala da logística reversa, que é um instrumento hoje importante, né? Todo mundo hoje tem celular, né? Então, por exemplo, a gente, através do CONAMA, está se discutindo muito isso nas câmaras técnicas do CONAMA, né? Como é que vai ser a logística reversa do pneu? A pessoa que vai trocar os 4 pneus do carro, esse pneu vai para onde? Tem que ir para onde? Esse pneu não pode parar no meio ambiente, porque a borracha tem um tempo indeterminado, né? Um pneu na natureza, ele pode levar 500 anos, ele pode levar 1000 anos para se degradar. Uma garrafinha de plástico, de água, ela leva 100, 150 anos para se degradar. Logicamente, isso aí vai depender muito da umidade, né, da temperatura, que são 2 fatores que aceleram ou retardam a decomposição desses materiais. Tá? Então, no Brasil, a gente ainda precisa que os municípios tenham uma coleta seletiva organizada. Agora, mesmo que o meu município não tenha, o que eu posso fazer para ajudar? Separe num saquinho plástico, né, tudo aquilo que é reciclável. Então, eu posso colocar num saquinho plástico já separado, né, o plástico, o papel e o papelão, o vidro e a latinha de alumínio, de metal, que o lixeiro ele já identifica aquilo dali, ele mesmo abre aquele saco, ele separa para ele mesmo levar para reciclagem, né? Então, a gente pode fazer isso, a gente pode estar auxiliando, né, o poder público, separando os recicláveis daquilo que é mais orgânico, que realmente, na maioria das vezes, né, quem mora principalmente em apartamento, não vai conseguir aproveitar esses resíduos orgânicos. Tá? Então, é uma lei importante, uma lei que já tem 10 anos, e, infelizmente, essa lei ela ainda não está sendo bem aplicada no Brasil. Tá? É muito importante, Felipe, destacar que o Brasil tem uma legislação ambiental bem robusta, bem abrangente, foi algo que eu não falei no início, mas a simples existência da legislação não quer dizer que o Brasil seja um grande protetor do meio ambiente. Tá? Eu costumo falar isso. Isso aí tem que deixar bem claro. Então, alguns países vêm copiar a nossa legislação, porque é uma legislação boa, né, ainda carece, logicamente, de alguns ajustes. Toda legislação ela não é perfeita, né? O direito é um ramo da ciência que evolui, e aí evolui em função da evolução da sociedade, né? Às vezes nem tanta evolução, mas das mudanças da sociedade. Então, as leis, as normas, em geral, elas têm que também se modificar para atender as novas exigências da sociedade. Tá? Então, o Brasil, é interessante frisar isso aí, destacar isso aí. Nós temos uma legislação ambiental muito boa para todos os recursos ambientais, né? Mas que essa legislação ela não é aplicada, ela não é devidamente fiscalizada. Tá? É um outro grande problema no Brasil. Fiscalização ambiental no Brasil é muito falha. Então, nós não temos recursos humanos, né, disponíveis para fazer uma fiscalização
rigorosa, né? Uma fiscalização que realmente possa surtir efeito na proteção do meio ambiente. Tá ok? Mas assim, a gente falou de ar, a gente falou de solo, dos resíduos sólidos, agora a gente tem também uma outra ponto importante, né, que é a parte do esgoto, que ali você tem, principalmente quanto maior o centro urbano, você tem maior essa complexidade, e hoje a gente tem uma modificação no marco legal do saneamento, né? Como é que você acha que essas mudanças podem impactar ali a saúde da população? Felipe, você tocou aí também em outro ponto bem importante, né? Que é esse marco legal do saneamento básico. A gente já existia uma lei, né? A Política Nacional de Saneamento Básico, é a Lei Federal 11.445, de 2007. Então, você vê, a lei já existia, de 2007. Infelizmente, no Brasil, a maioria também dos municípios, né, dos 5.570 municípios, ainda não trata o seu esgoto. Então, logicamente, esse esgoto sem tratamento, ele vai parar onde? Ele vai parar nos rios, nos córregos, nas lagoas, nas lagunas. Tá? Então, esse esgoto sem tratamento, esse esgoto in natura, né, que é o termo, a gente fala tecnicamente, esse esgoto sem tratamento, ele vai provocar poluição hídrica. Então, os processos de contaminação no Brasil são muito grandes. Por quê? O poder público está muito preocupado em abastecimento de água. Então, a gente pega abastecimento de água no Brasil, logicamente, o índice está muito maior, né, do que o índice de tratamento de esgoto. Então, o esgoto ele deveria ser tratado antes de ser devolvido aos nossos corpos hídricos. Então, vou dar um exemplo até do Paraíba do Sul, que todo mundo que está aí nos assistindo conhece, que é o maior corpo hídrico, né, que corta aqui a nossa região sul-fluminense. É um rio que nasce em São Paulo e deságua no Oceano Atlântico. É um rio que tem 1.150 quilômetros de extensão e é um dos maiores impactos ambientais negativos sobre o Rio Paraíba do Sul é justamente a quantidade elevada de esgoto sem tratamento que o rio recebe diariamente. Tá? Então, segundo estudos da COP, né, da COP da UFRJ, são lançados diariamente no Paraíba do Sul cerca de 1 bilhão de litros de esgoto sem tratamento. É muita coisa. Então, é um volume demasiadamente elevado. Então, o rio não suporta, o rio não consegue depurar essa quantidade de esgoto que ele recebe. Tá? Isso, infelizmente, isso é um problema só aqui da nossa região? Não. É um problema que eu tenho, que você tem nas 5 grandes regiões do Brasil. É um problema que eu vou encontrar no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, aqui no Sudeste. Tá? Então, infelizmente, eu acredito que o Marco Legal do Saneamento Básico ele vai dar início a uma nova consciência, né, da importância de se tratar o esgoto e melhorar a qualidade ambiental, tanto dos rios urbanos, né, aqueles rios que cortam o meio urbano de diversas cidades, de diversas regiões metropolitanas, como também melhorar a qualidade de vida dessas populações de periferia, que invariavelmente circulam por entre línguas negras, né? Aquele esgoto sem tratamento que invariavelmente está localizado, está dentro da rua da pessoa. A pessoa abre a porta da sua casa, você tem uma língua negra, né? Você tem esgoto sem tratamento. Aí as crianças, às vezes, brincando por entre esse esgoto sem tratamento, e aí a pessoa pode ser acometido por uma doença que a gente chama de veiculação hídrica, né? Então, tem aí a esquistossomose, que eu poderia destacar, a leptospirose. Então, a gente tem inúmeras doenças de veiculação hídrica. São aquelas doenças que a pessoa vai ter em função de um contato primário com essa água contaminada, né? Então, uma água
que está misturada com esgoto sem tratamento, é uma água contaminada, é uma água imprópria, né? É uma água que vai, logicamente, você vai ter ali vários patógenos que podem ser transmitidos e, logicamente, prejudicar a saúde humana. Tá? Então, eu acredito que com esse marco legal de saneamento básico, acredito que 2021, agora, final de 2020, eu acho mais difícil, a gente está no final já do ano, né? Mas eu acredito que 2021, alguns estados e municípios estarão fazendo seus planos municipais, né, de gerenciamento de saneamento, e aí, a partir desses planos municipais, a gente tem uma qualidade de vida melhor para essas populações de baixa renda, como para a proteção do meio ambiente, né? Então, o Marco Legal do Saneamento Básico, ele vai trazer benefícios sociais, né? Que são esses benefícios sociais, as pessoas vivendo num local com uma qualidade de vida melhor, benefícios econômicos, muitas pessoas ficam doentes, né, em função de estar contaminada, estar ingerindo uma água não potável, essa pessoa deixa de trabalhar, então você tem benefícios econômicos, a pessoa vai faltar menos ao trabalho e, logicamente, os benefícios ambientais, porque as nossas lagoas, nossos rios vão voltar a ter peixe, a biota aquática vai se regenerar, vai se recompor, né, a partir do momento que eu não tenho mais esgoto sem tratamento sendo lançado, né, nesses rios, nesses lagos, nessas lagoas, né? E também, logicamente, vai melhorar a balneabilidade das praias. Quem gosta de banho de mar, né, nós temos inúmeros pontos no litoral brasileiro que recebem também esgoto sem tratamento. Aqui em Angra, eu tenho várias praias, inclusive destacar aquela praia central ali de Angra, né? Praia do Anil, né? Isso, se não me engano, né? Isso. A Praia do Anil, que é uma água que é imprópria para banho, né? E aí também no Rio de Janeiro, você consultando o site do INEA, você também pode perceber que em alguns momentos tem praias que estão impróprias para banho, tá? E isso, às vezes, é resultado desse lançamento irregular de esgoto sem tratamento. Então, e até nas praias mesmo, a gente pode ter ali o impacto econômico, porque se você tem uma praia que é própria para banho, que a água não está ali contaminada por esgoto, você pode atrair turismo, você pode liberar uma pesca com o devido controle. Então, assim, é coisa que, às vezes, a gente falta ali o conhecimento da população até para cobrar, né? Falar, olha, se você fizer isso, melhora. Porque, assim, tratamento de esgoto, estação de tratamento de esgoto não é algo que fica visível, né? Então, é difícil da população ter essa percepção. E, Gurgel, até para a gente fechar aqui, qual dica que você dá, assim, para quem está ali na graduação ou para quem está no ensino médio, está ali em dúvida ainda de qual área seguir? Qual dica você dá para quem quer ir para essa área de direito ambiental, de licenciamento ambiental? Felipe, a dica é comprar ou baixar essas leis, né, essas normas na internet, e aí eu recomendo o site do Senado Federal, www.senado.gov.br, ou o site da Câmara, www.câmara.gov.br. E aí a pessoa pode salvar essas normas, né, começar a estudar, né, logicamente quem já está fazendo o curso de Direito pode se tornar um advogado voltado, né, para essas questões ambientais, e, logicamente, quem é da área de biologia, engenharia ambiental, engenharia florestal, geologia, pode, logicamente, também estudando toda essa legislação, algumas que eu já comentei, né? Então, artigo 225, lei do SNUC, Política Nacional de Saneamento Básico, o Código Florestal, né? A lei 12.651, as principais resoluções do CONAMA, estudando, porque acredito que 2021 deva acontecer uma prova para o IBAMA. Tá? O IBAMA já está com uma carência muito grande de analistas ambientais, de fiscais, né, de
de funcionários, né, de uma maneira geral. Então, o que eu recomendo para quem gosta dessa área é estar realmente lendo as leis, tá? Eventualmente tem alguns cursos gratuitos online, né, que a gente pode fazer até isso no site do IBAMA, tá? O site do IBAMA às vezes oferece esses cursos gratuitos. O site da ANA, né, agora é Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, então tem alguns cursos também, EAD, que são abertos para o cidadão em geral, tá? Esses cursos geram certificado e tem um bom material didático, então eu posso falar de cadeira porque eu rotineiramente faço esses cursos. Então a minha dica é pesquisar as leis, estudar as leis, né? A gente teve, inclusive, concurso agora recente para Barra Mansa, tinha vaga na área ambiental, né? Tanto para analista, né, quanto para engenheiro ambiental. Tá? Então, o cargo de analista era graduação em qualquer área, né? Então, quem se interessa, se preparar, porque, eventualmente, nós temos concursos públicos para a área ambiental, tanto em nível municipal, quanto a nível estadual, quanto a nível federal. Então, a minha dica é estudar, baixar as leis, né, as principais leis da internet, tá? E estar estudando. Deixo aqui até o meu e-mail, né? Gurgel, se você quiser até reproduzir, depois editar, gurgel.jr@gmail.com. Quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, que eu estarei aí à disposição para estar orientando e auxiliando. Ok, Felipe? Ok, Gurgel, olha só, mais uma vez, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo por você ter tirado um tempinho para falar aí com a gente, esclarecer. Foi muito boa a fala sua e, mais uma vez, reforço aqui a minha admiração para você como profissional, tá bom? Grande abraço, Gurgel. Felipe, eu que agradeço aí o convite, né? Estou à sua disposição para futuras oportunidades, tá? E te parabenizar por essa iniciativa, que em tempos de pandemia é muito bem-vinda, né? Está levando conhecimento a quem, né, necessita, a quem precisa desse conhecimento. Então, hoje, o ensino remoto, né, as aulas à distância, assumem uma importância muito grande nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí. Um grande abraço a todos.